Olhamos para esta questão agora com a ajuda do Bernardo Ferrão, aqui no Primeiro Jornal. Bernardo, há muita contradição, dizia um entrevistado numa reportagem que vimos há instantes. Também achas? Acho que há muita contradição. Deixa-me só dizer antes que não é fácil esta tarefa, como já se percebeu, e percebes, lendo a imprensa internacional em todos os países da Europa, ou em quase todos, há muitas críticas sobre as incongruências das medidas aplicadas e, portanto, para qualquer governo, gerir uma situação destas é muito difícil. É talvez a tarefa mais difícil que qualquer governo tem nas mãos, a não ser que seja, por exemplo, uma guerra, que deve ser igualmente difícil, mas a comparação não é com uma guerra. A questão é, o governo está a dificultar ainda mais um trabalho que já é naturalmente difícil. Eu acho que o que aconteceu no sábado, primeiro com aquela conferência de imprensa a 10 horas, à meia-noite, quer dizer, falar-se ao país à meia-noite parece um pouco lógico do ponto de vista da comunicação, e depois o governo transmite ali uma série de mensagens, uma série de diretivas sobre um estado de emergência e sobre o recolher obrigatório. Primeiro António Costa disse coisas que não tinha a certeza, depois essas coisas foram sendo apuradas e foram sendo desditas, que é o pior. E portanto as pessoas a certa altura já não percebem nada. Quando olhamos para a lista de exceções deste recolher obrigatório, são 13 exceções e temos entre elas motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que se demonstrem serem inadiáveis ou sejam devidamente justificados. Isto permite tudo. Dá para tudo. Quer dizer, uma pessoa que alega um motivo de força maior ou uma necessidade impreterível pode fazer basicamente tudo. E, portanto, é isto que eu não percebo. Ou, por exemplo, a história das feiras. Num dia o governo diz que não há feiras, no dia seguinte, depois de ouvir os protestos todos, passa a responsabilidade para as câmaras, e de uma forma que eu não acho muito lógica. Os presidentes de Câmara já estão demasiado sufocados em gerir a pandemia nos seus conselhos e, portanto, passa a haver feiras. Isto é uma forma de dizer, se houver problemas, se correr mal, a culpa não é nossa. Claro, é passar a bola, basicamente, aos presidentes de Câmara. Queres falar da questão dos supermercados? Depois a questão dos supermercados. O governo volta a recuar, isto dá uma ideia de pouca firmeza. Dá uma ideia de pouca firmeza e dá uma ideia de interesses que falam mais alto. Parece-me que, se calhar, a Associação de Distribuição, os supermercados, os hipermercados, ficaram altamente indignados, e eu percebo porquê, e afinal o que era deixou de ser. E, portanto, já se pode ir aos supermercados. Porque é que as pessoas não vão ao supermercado durante a semana? Têm que ir ao supermercado todas no fim de semana. Portanto, a situação é demasiado grave. Para os restaurantes isto é brutal o que vai acontecer. Claro. E, portanto, eu admiro-me que o Governo, e acho mesmo que este é o principal problema, o Governo passou a mensagem errada nos últimos meses. O Governo não foi coerente nos últimos meses. O Governo, a seguir à primeira vaga, quase que se mostrou como a cigarra. O Governo e o Presidente da República, com as histórias dos restaurantes, ir aos restaurantes, ir à praia, o país a desconfinar. E de repente chegamos a esta altura e não fizemos o trabalho da formiga. E esse é um trabalho que falta. Quer dizer, não faz sentido nós ouvirmos agora falar das camas que faltam, dos enfermeiros e dos médicos que estão a menos. Ouvimos até falar de 253 ventiladores que continuam sem funcionar por falta de uma peça, que agora escasseia no mercado internacional. Porquê que só agora é que existem este tipo de casos? Parece que está tudo a começar. Quando já devia estar tudo preparado, não é? Eu não sei se está tudo a começar, não sei se isso é também demasiado generalista. Nesse caso concreto dos ventiladores e de uma organização, por exemplo, nos hospitais, que os próprios administradores hospitalares reconhecem que não foi suficientemente bem preparada neste período menos crítico da pandemia, em que os números abrandaram nos meses de verão, sobretudo. Basta-me citar, por exemplo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que falou em atrasos, improvisos e erros. Marcelo Rebelo de Sousa deixou isto bem claro na entrevista que deu à RTP. O problema é que eu acho que na primeira vaga houve uma gestão mais focada na questão sanitária. E agora parece-me que a gestão não está a ser tão focada na questão sanitária. Há aqui muita política à mistura e o Governo está muito desgastado. E este tipo de medidas que depois não parecem medidas muito firmes, porque permitem muita coisa, permitem uma data de exceções, fazem com que essas medidas provoquem ainda mais desgaste ao Governo. E quando chegarmos ao dia, espero que não cheguemos lá, quando chegarmos ao dia em que seja necessário
decretar um outro confinamento geral, eu tenho medo que o povo, os portugueses, já não entendam tão bem esse confinamento geral. Mas caminhamos para lá. Basta ler a entrevista que deu este fim de semana no Expresso um dos responsáveis dos cuidados intensivos, um dos representantes dos cuidados intensivos. De facto, Portanto, ele diz que há muito poucos dias já são muitos doentes para gerir esta avalanche nos cuidados intensivos. E, portanto, a situação é dramática e é preciso mais coordenação, mais firmeza e mais enfoque na comunicação. Os portugueses têm que perceber exatamente o que é que está em causa. Sim, conferências de imprensa à meia-noite a durarem 50 minutos e de improviso, se calhar não é uma maneira muito eficaz de explicar coisas fulcrais. E ainda para mais quando passas mensagens que não são certas. Bernardo, muito obrigado pela tua presença no primeiro jornal. O setor do cinema está